Ansiedade na adolescência. Esse é o tema do nosso vídeo de hoje e eu gostaria de convidar você para se inscrever no nosso canal, caso ainda não seja inscrito, e ativar a barra de notificações para receber mais vídeos como esse. Bom dia, família! Meu nome é Débora Miranda, sou psicóloga, atuo também como terapeuta familiar. Na clínica atendo diretamente os adolescentes e esse canal é um canal que eu amo porque eu falo com pais de adolescentes geralmente, né? Eu consigo trazer algumas temáticas que acontecem na clínica e passar para vocês, olha, é assim que funciona o adolescente, é assim que a gente precisa pensar quando pensamos sobre adolescentes. E a ansiedade, assim como a desorganização, se eu pudesse, eu diria que esses dois são os principais sintomas que pais de adolescentes se queixam, sabe, dos adolescentes, quando estão querendo indagar algo, quando estão querendo pontuar algo. O que acontece? A ansiedade é o que a gente chama de excesso de futuro, né? A ansiedade, ela é inerente ao ser humano. Todo mundo tem ansiedade, a gente precisa da ansiedade. Eu falo que o problema são os excessos. A pessoa que ela não tem ansiedade é um problema, né? Ela não tem ali essa expectativa, ela não tem algo que é natural do ser humano, assim como o estresse. Estresse, a gente precisa de estresse, é o estresse que é tipo uma energia do nosso corpo de se movimentar. O problema é quando isso é exacerbado, é quando é demais, é uma ansiedade que é demais, é um excesso de futuro que ele passa sobre uma questão, tipo assim, nossa, o professor vai entregar a nota da prova hoje e você fica com aquela ansiedadezinha quando você vai apresentar um trabalho, que você fica, tipo assim, aquele frio na barriga. Isso é inerente, todo mundo passa por isso. Você adulto passa por isso, o adolescente passa por isso, o profissional, ele passa por isso porque é algo que é esperado. A questão é quando isso me prejudica, sabe? Quando eu estou tão ansiosa que eu não consigo dormir. É algo que eu estou tão ansiosa que eu não consigo dialogar, sabe? Porque é só esse assunto que eu falo, é só isso que eu fico pensando, eu não consigo trabalhar, eu não consigo estudar porque eu estou ansiosa. Quando nós colocamos esse assunto dentro da adolescência, a gente precisa lembrar que o adolescente, ele é imaturo e ele não sabe lidar com suas próprias emoções. Então, ele precisa do adulto, ele precisa dos pais. Tudo sobre a adolescência diz muito sobre os pais. Eu falo que os pais de adolescentes, muitas vezes eles querem tacar o adolescente no sofá, aqui no consultório e que eu resolva os problemas dele. Mas esse adolescente, ele precisa do pai, da mãe, ele precisa da família, sabe? Um adolescente que é muito estressado, isso me diz muito sobre a casa dele, isso diz muito sobre as vivências dele. Eu já falei sobre isso aqui, mas é um assunto que é sempre interessante a gente tocar nele. Uma criança de 3, 4 anos, muito do comportamento dela diz sobre o meio que ela está inserido. Diz sobre os pais, diz sobre a família. Se essa criança de 3, 4 anos ela xinga um palavrão constantemente, eu entendo que ela está inserida nesse meio. O adolescente, não necessariamente as atitudes dele tendem a ser atreladas aos pais, porque eles já estão começando a pensar por si próprios, né? Eles estão começando a sofrer as consequências das suas próprias escolhas. Até então não podia porque minha mãe falava que não. Hoje eu entendo que eu não posso se não acontece isso. Ele começa a experimentar essa relação de causa e efeito, sabe? Mas a ansiedade, especificamente, isso me diz sobre esse cenário que esse adolescente ele tá vivenciando. Existem muitas pessoas adolescentes que ficam extremamente ansiosos em semana de prova. E aí a gente pode associar isso a uma cobrança ali que existe dos pais acerca do desempenho escolar. Isso aqui daria uma pauta para um outro vídeo, mas de forma geral, seria interessante a gente trazer essa consciência para você, pai de adolescente. Eu sei que as notas, de repente, é a única coisa que você exige do seu filho, particularmente não acho que deveria ser, né? Você precisa exigir dele normas de casa,
normas de tarefas para casa. Ah, não, Débora, porque eu tenho alguém que me ajude. Mas esse adolescente, ele precisa aprender. Ele precisa aprender a forrar a cama dele, ele precisa aprender a organizar o espaço dele, a rotina dele, a colocar o celular para despertar e ser despertado sozinho, né? Porque ele está preparando para uma vida adulta. A adolescência é um treino aqui, né? Porque ele vai precisar responder por si, ele vai precisar resolver as suas coisas sozinho. Então, é um momento que você, pai, mãe de adolescente, precisa estar treinando seu filho. E a nota, o desempenho escolar é a principal, né? Vamos trocar esse única por a principal atribuição desse adolescente, porque está atrelado também ao âmbito profissional dele, está atrelado também ao desempenho que ele vai ter no Enem, num vestibular, né? Esse é o pensamento que a gente tem. E o que eu gosto de conversar tanto com os pais quanto adolescentes? A nota é importante, mas ela não é tudo, sabe? Se você é pai de adolescente, você tem uma empresa, né? Eu gosto de trazer essa analogia. Você tem uma empresa e você vai estar fazendo um processo seletivo, você vai estar contratando pessoas para sua empresa. Chegou lá uma pessoa com um currículo anexado ali, um histórico escolar, acabou de sair do ensino médio e a média dela dos 3 anos do ensino médio foi de 90%. Você vai olhar e falar assim, não, bacana, porque é isso que você quer do seu filho. É isso que você quer que ele te entregue, né? Só que o que adianta esse boletim, esse histórico escolar brilhante, se numa entrevista ali você não consegue identificar algumas habilidades que são cruciais para o mercado de trabalho, como por exemplo uma boa comunicação. Às vezes alguém, um jovem, né, 18 anos, um jovem que está ali com um histórico escolar brilhante, mas ele não sabe se comunicar, ele não sabe falar sobre os sonhos dele, ele nem parou para pensar, ele não tem essas perspectivas, ele não está ali ciente de um trabalho em equipe, sabe? Um espírito de liderança. Porque quando você vai contratar, você não quer só uma pessoa de nota brilhante. Às vezes você nem olha o histórico escolar dessa pessoa. Você quer ver essas habilidades. Então, na hora de cobrar do adolescente, também não é interessante cobrar dele nota exclusivamente. Vamos pensar no adolescente já lá no mercado de trabalho, sabe? Geralmente ele vai ter ali alguma área que ele vai se destacar, explora isso. Se é uma área matemática, explora. Por que você vai querer que o menino lê 5 livros em um mês se o negócio dele é mais nas exatas? Ou ao contrário, às vezes tem uma habilidade linguística ali, de comunicação excelente, voltado para leitura. Você quer que o menino resolva 120 questões dentro de uma semana de matemática, de física, quântica, sabe? É interessante você conseguir ajudar na ansiedade do seu filho, principalmente atrelado a notas, diante desse conceito, sabe? Eu não quero somente notas, fulano. Sentar com ele, a média, o básico, ele é o básico para tudo, até para passar de ano, né? Eu, por exemplo, eu sou mais da área de humanas, de leitura, né? Dessas questões mais sociais mesmo. Eu não sou boa nas exatas, mas quando eu vou fazer uma receita, se lá tá me pedindo 3/4 de uma xícara, eu preciso saber aplicar isso. Então, o médio, né? A média é basilar ali para tudo. Mas qual que é a área do seu filho? Você sabe me falar o desempenho escolar do seu filho? Quais são as habilidades que você acha que você pode explorar? Ou o que está escasso? Se a comunicação dele está escassa, o que você pode ajudá-lo nisso, sabe? E trazer para ele essa questão de não apenas uma cobrança. Filho, eu exijo você, não é só uma cobrança, não é só para nota, visando o seu futuro, querendo construir, né? Lapidar você como um bom profissional, um bom ser humano, sabe? Isso tende a reduzir nele a questão de eu vou pegar uma prova, nossa, se eu não tirar isso aqui, meu pai vai me matar, sabe? Relacionamento, de novo, muitos problemas são resolvidos quando pais sabem se relacionar com seus filhos. Eu espero que esse vídeo tenha contribuído para você, espero que tenha te ajudado. Se você quiser conhecer mais sobre o meu trabalho, nós vamos deixar o link aqui, né, nas demais redes sociais. Temos também um curso Vença a Pior Fase, caso você queira ter
conteúdos mais densos sobre essa fase e juntos nós podemos vencer essa pior fase.